Oi, gente! E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Pega aí seu cafezinho. Senta aí com a gente. Não sei se você tá indo pro trabalho ou em casa, sei lá. Ou lavando uma louça. Que Mas fica aqui com seja. a gente. Vamos Seja muito conversar. bem-vindo. Esse é o primeiro episódio, né? Que primeiro episódio? Da pessoa, pode ser que seja o primeiro episódio dela, que ela possa estar ouvindo. Por isso eu falei, seja muito bem-vindo. Ah, que fofinho. É isso. Ah, como ele é atencioso, gente. Gente, nós estamos assim... Nossa, muito, muito felizes mesmo com tudo que a gente tem recebido de vocês. De feedback, do que Deus tem falado com vocês através dos episódios. Nem te falei isso. Domingo, duas meninas, acho que estavam visitando a igreja, vieram falar comigo e agradeceram pelo podcast. Cara, que legal. Isso é muito especial, gente. Eu amo receber esse tipo de feedback, porque é óbvio que a gente faz porque a gente gosta de fazer e porque a gente sente que a gente tem coisas a contar e a dividir. Mas saber que, de fato, isso floresce dentro de vocês é muito importante pra gente, é muito especial. Eu, assim, tiro print de todas as mensagens que vocês me mandam, até mesmo dos feedbacks também, de melhorias. Pra mim, assim, eu fico impressionado quando vocês comentam, tipo, textão, assim, sim. sabe? Porque, beleza, muito bom, um coração, coisa que é fácil de fazer. Agora, galera, tipo assim, gente, vocês escrevem, tipo assim, cara, olha isso, o que vocês falaram, tempo, conta da história. Bom, eu vivo isso também, e eu e meu marido, a gente começou a pensar nisso também, nananana. Isso. Cara, isso tem sido muito legal, então... Gente, continue mandando, né? Sim, continue falando com a gente ama ler. Amo a gente muito. lê todos e a gente sempre... às vezes a Camille não olha em um lugar. Sim. Eu mando pra ela manda pra mim, a gente vai respondendo, enfim. Gente, muito obrigado. A gente tá muito feliz. Esse hoje é o nosso 5º episódio, né? Isso. Dessa volta. E então... enfim, estamos muito felizes. Então, obrigado por todo mundo estar divulgando, isso compartilhando. Mesmo. Muito especial. Enfim, é isso. Vamos muito lá, bom. Né? Hoje a gente queria muito conversar com vocês de um tema assim que foi divisor de águas assim na nossa vida, principalmente nessa nova estação que a gente está vivendo agora. E eu acredito ser um tema muito relevante para todo mundo que é crente, né? Todo mundo que quer viver uma vida séria de evangelho, sabe? Então hoje eu quero conversar assim com você que realmente não quer viver uma vida superficial, sabe? Uma vida comum, religiosa de igreja, mas que você realmente tem buscado o Senhor para entender como viver uma vida de equilíbrio, sabe? De equilíbrio ministerial, né? Junto com a sua família. Até, eu nem falei contigo isso, mas hoje eu estava pensando sobre a importância da gente falar sobre a importância de ter equilíbrio para manejar todos os pratos, sabe? Todos os papéis que a gente tem na nossa vida. Talvez um episódio mais pra frente a gente se aprofunde mais sobre isso, né? Sobre dar conta disso tudo. Mas hoje, esse espaço aqui, eu queria muito que vocês levassem em consideração a individualidade. Acho que isso é muito importante. A gente tá contando a nossa história. O Victor vai falar mais hoje também, da experiência dele e tudo mais. Mas eu quero que você filtre de acordo com a sua visão de mundo, a sua realidade, sabe? É importante. E, amor, começa falando um pouquinho como você cresceu, seu contexto, assim, de igreja. Como a igreja começou na sua vida? A dinâmica hoje vai ser um pouco diferente, um pouquinho, né? Eu vou entrevistar o Victor, gente. Entrevistadora. Vamos lá. Então, resumindo a história, gente... diz a história, né? Eu nunca conheci, mas que o meu, acho que tataravô, talvez, sei lá. O vô da sua mãe. É o vô da minha mãe, exatamente. Tá. Ele era pastor lá na Letônia, então a minha família veio da Europa, da Letônia. E eles vieram pro Brasil na época do Hitler, se não me engano. Segunda Guerra Mundial, é isso, né? Então eles vieram pro Brasil, meio que fugidos, assim... E nisso aí eles se estabeleceram no Brasil e começaram a, enfim, morar aqui. E desde sempre, então... Fiquei muito na dúvida do negócio da guerra agora, se foi a primeira ou a segunda. Não. Que tem a guerra nuclear também. Não Vixe, tem? é verdade, hein, gente? Mas
Tá. A gente não vai pesquisando no Google agora, né? Desculpa, então, vamos gente. lá. Peço perdão. Verdade, hein? Enfim, só vamos. Tá bom. Então, nisso aí, eu não, né? A minha família sempre foi muito envolvida com a igreja. Então, até onde eu sei, o meu tataravô era pastor, e aí o meu avô que eu conheci era pastor, tanto que eu já fui em 3 igrejas que ele construiu. E a ele igreja que Jardim, fundou, né? E a igreja Jardim, que é a igreja que eu mais gostei, que eu mais fiquei tempo, meu avô construiu. Isso, e o pai da minha sogra. Exato. E a igreja que hoje os meus sogros, eles pastoreiam, que é a igreja Jardim aqui em Santo André. E aí, então, meu avô, pastor acho que 3, 4 igrejas. E aí meu pai, seminarista. E aí conheci minha mãe, se apaixonaram e casaram, enfim. Então, eu vivi uma família, foi muito comum pra mim, assim. Muito pastoral, né? Muito comum pra mim estar em ambiente pastoral, muito comum sempre meu final de semana ser na igreja. Eu nunca tive uma vivência diferente disso. Sim. Então, isso foi bom e ruim por muitos aspectos. Mas, na minha opinião, o pior aspecto é a normalidade. De que a igreja, ela é o meu ambiente social, assim, sabe? Sim. Onde todo mundo, às vezes, tem o trabalho, o clube, sei lá, lugares... Perde a reverência, né? Exato. Então, foi na igreja que eu fiz as maiores barbaridades. Então, meu primeiro beijo foi na igreja. Babado. Com as pessoas da igreja. Então... Meu Deus, Vitor. É verdade, né? Então, foi assim, desde sempre. E com essa rotina de igreja, eu sempre fui acostumado com a linguagem, acostumado com isso, com a vida. Sim. Mas foi em 2014, então há 11 anos atrás, quando eu tava com 19 para fazer 20. E aí eu tive encontro com Jesus de verdade. Então, ali... Nessa época, amor, você já cuidava dos adolescentes, alguma coisa assim? Já. Eu sei que música já fazia parte da sua vida, né? Isso. Eu... Tô tentando lembrar as datas, mas se eu não me engano, eu ajudava um amigo a liderar. Verdade. Ajudava ele a liderar, então meio que eu e ele éramos líderes, mas ele era o responsável, eu era o sub ali. Você não era adulto ainda, né? Então... eu tinha poucos anos ali. Aí, nisso, eu lembro que ele saiu, esse cara, e meio que ficou comigo. E foi meio que nesse processo. Então, quando já ficou comigo, eu já senti o peso da responsabilidade. Sim. E eu comecei, então, a tentar tomar vergonha na cara. Mas você era mais um coordenador de culto, assim, né? Ou você discipulava? Não discipulava. Porque era diferente, mas meio que o que a gente fazia era evento. Então, fazia evento, aí tentava ajudar uma pessoa ali, mas é aí que você falou, meio que só organizava as coisas mesmo. Sim. Então, quando foi 14, eu sofri um acidente de carro. E nesse acidente de carro, o desdobrar da história foi onde realmente eu encontrei Jesus ali. Sim. Dali em diante, foi muito bom porque realmente eu me converti, né? De verdade. Então foi aí que eu comecei a buscar Deus de verdade, comecei a ler a Bíblia, a buscar aprender. Mas ainda a igreja sempre foi o meu lugar preferido, assim. Sempre gostei muito. Envolvido com a igreja, envolvido com música, os amigos. Então... desde sempre, a igreja, ela permeou os meus sonhos. Então, por exemplo, gente, eu sonho musical. Então, quando surgiu isso, sei lá, há muitos anos atrás, eu era envolvido com a igreja. Sim. Então, quando as coisas começaram a acontecer ali em 2017, mais ou menos, foi a realização de um sonho que eu tive muitos anos atrás. Sim. Então, eu, sei lá, tive 3, 4 bandas. Já tive banda de rap, já tive banda de reggae. Mano, já tive, tipo assim, loucura. E mesmo fazendo faculdade de engenharia química, né? Exatamente. Então, sempre a igreja permeou meus sonhos. Mas você nunca pensou que você ia ser pastor, né? Então, aí vem a grande parada, assim. Com o passar do tempo, quando a gente se conheceu lá no Dunamis... 2016? 2016. Foi quando teve um momento de culto e aí teve uma oração de que, quem aqui sente o chamado pastoral e negou sempre sobre isso. Sempre negou isso. E foi onde eu, então, senti que era pra mim.
Então ali eu lembro que eu levantei minha mão e reconheci que eu tava negando esse chamado. E desde lá foi onde eu tomei posição de verdade. Então, por mais que... Já tinha Noite Jovem? Não, foi onde a gente criou. Entendi. Então, 2014... Não, desculpa, já tinha. Só que era um culto normal de Sim, igreja, assim. era um culto que acontecia uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Então, na época era, sabe, 30 jovens ali e era isso. Aham. Quando aconteceu isso, que eu tomei posição e assumi a questão pastoral na minha vida, foi onde as coisas começaram, entre aspas, tá, gente? Não vou colocar como isso como um sucesso. Mas foi onde, então, começou a dar certo. Sim. Aos olhos humanos, assim. E também, eu tenho muitos frutos, eu sei que foi muito verdadeiro aquilo que aconteceu na época. Mas foi onde começou a ficar conhecido, onde as pessoas começaram a ir. É que no ABC ficou, assim, Cara, bem conhecido. Foi um momento muito forte, assim. É. Eu lembro que a gente fazia eventos todo mês e batia facilmente umas 500 pessoas num lugar que caberia 100 sentados, assim. Sim. Era insalubre. Sim. E aí, foi quando... A gente já tava namorando, Já tava né? namorando. E aí foi quando a gente foi. Então, a igreja sempre foi objetivo. Então, quando a música, eu atingi algo legal que eu queria, e eu comecei a também ver que o lado pastoral era um lado aflorado em mim, eu comecei a sonhar com as duas coisas. Sonhar com a parte musical, mas também sonhar com a parte pastoral. Sim. Sonhar em liderar, sonhar em pregar, em cuidar de pessoas, enfim, o ensino, estruturar a igreja, Sim. enfim. Eu acho que é muito louco ver que você sempre teve, assim, de referência os seus pais. Exato. Que sempre tiveram empregos, né? Então, minha sogra ela deu aula de música. O meu sogro marceneiro, sempre trabalhando muito. Mas era como se fosse a menina dos olhos sempre era a igreja, né? Então, as outras coisas, elas nunca faziam parte de um sonho, elas faziam parte de uma necessidade. O sonho sempre foi a igreja. E engraçado que eu venho de uma casa pastoral também, só que os meus pais, eles nunca foram pastores presidentes, então, ou fundadores de igreja. Hoje eles são, né? Mas eu não cresci numa casa assim. E por mais que meus pais sempre tiveram muito envolvimento ministerial, eu vivi também esse contexto por muitos anos de não ter fim de semana, né? De aquele domingo que a gente falta ao culto e vai pro shopping e você se sente culpado por estar no shopping e não no culto. É um pecado. Meu Deus, se encontra alguém da igreja no shopping de domingo e fica com vergonha. Então, eu venho, assim, desse contexto. Porém, quando eu e o Vitor, a gente se conheceu, toda a minha família estava vivendo uma transição de igreja. Então, Ela era desigrejada. Eu fiquei desigrejada por uns 2 anos e meio. Então, mais ou menos... Desde que a gente se conheceu, até a gente casar... 2 anos e meio. Foi o tempo que a gente se conheceu e casamos, e aí você... Exatamente. Então, eu vivia igreja quando eu vinha aqui para Santo André, né? Vinha nas noites jovens e tal. Então, nesse período, eu já vivi um período de desvincular um pouco a minha fé e o meu relacionamento com Deus da igreja, do ministério, da necessidade ministerial, vou pôr assim, sabe? Enquanto quando a gente olha para a história dele assim, né, amor? É sempre vinculado à necessidade ministerial. Então, o posicionamento, a busca, sempre para responder a uma necessidade da igreja, né, amorzinho? Exato. E aí, gente, contando a história curta, encurtando a história, isso, eu vejo isso. Então, enfim, a gente foi lá, construiu igreja. Sim. E aí ficamos alguns anos pastoreando. Isso, a gente casou, né? Casamos, pastoreamos o Zera, que é o Ministério de Jovens da igreja dos meus pais. Daí nós fomos ordenados pastores e a gente levou um tempo para entender, né, essa questão pastoral da nossa vida também. Porque uma coisa é você falar assim, tá bom, Deus me chamou para isso. Outra coisa é você aceitar o processo de amar e servir as pessoas, que é o pastoreio. E dar a sua vida. Isso dá um bom episódio também. Já falou no Renúncias ali, o primeiro episódio. É verdade. Enfim, gente. Se você não ouviu, vá no primeiro episódio. Vai ouvir, gente. E daí, foi engraçado porque a gente viveu todo esse processo durante esses 4 anos cuidando ali do Zera, dedicando os nossos dias ali. E
colocando alguns outros sonhos que a gente tinha meio que em espera, assim, sabe? Porque vamos lá, né? A igreja existe uma demanda muito urgente. Sim, Então, por exemplo, eu pregava todo final de semana. Então, todo sábado eu tinha que estar com algo na ponta da língua pra sim. pregar. Tinha que estar buscando, né? E aí tinha que estar pensando em tema, pensando em série, Sim, problemas para resolver, discipulado, tudo. Então é uma coisa sim, muito. É um trabalho muito grande, assim. Não sei se vocês já perceberam, mas o seu pastor trabalha muito. O nosso sim, pastor hoje trabalha muito. sim. É, O pastor mais ruim, ele vai trabalha trabalhar muito. muito. Então, o que a Camille falou, a gente olhava os nossos sonhos e a gente tinha Sim, saudade, tinha eu lembrei de vontade, uma coisa. mas a gente não priorizava. É. Daí, a gente tá dando todo esse panorama pra vocês, por quê? Quando foi ali em 2023, né, amor? Quando que? Antes da gente se mudar, Quando a gente se mudar foi. a gente tinha clareza que a gente precisava ser cuidado. Por quê? A gente ali dentro da Jardim, nós estávamos, claro, né, debaixo dos meus sogros, eles sempre nos aconselhavam, sempre estavam presentes, eles são muito presentes na nossa vida. Só que a relação de família, ela pode ficar um pouco nebulosa dentro do contexto de autoridade, né, da igreja e tudo mais. Até mesmo, eu acredito que a imparcialidade, ela é muito importante dentro do discipulado. E a gente sabia que a gente precisava pelo menos uma temporada um pouco longe desse contexto familiar pra gente ser cuidado e confrontado sem medo, sabe? E eu digo por mim, assim, eu precisava não viver privilégios. Acho que Nepo isso baby. mas exatamente. Então, pensa, gente, eu nem era crente direito e já estava liderando. É verdade. Mas por quê? Porque você tá em linguagem, você sabe fazer, você sabe, eu era uma pessoa Sim, comunicativa. Então, beleza. Graças a Deus, Deus me pegou de jeito, assim. Então, sim, não foram muitos anos. E óbvio, né? Ali, naquela época lá que eu tava meio pra lá, meio pra cá, também não era um desviado. Eu sim, tava sim, perdido porque eu nunca tinha tido sei lá, um despertar tão forte, assim. Tentar dizer assim. sim. Enfim. O ponto é que a gente quer chegar hoje é de que quando nós saímos. Eu Uhum. já posso pular pra essa parte? Vamos direto ao Então, tá bom. ponto. Quando a gente transicionou da igreja dos meus pais, da igreja Jardim, para a Meta e até Sim, mesmo agora para Big Home, o cenário mudou. O contexto familiar, de estar sempre ali à frente das coisas, participando de decisões, participando de coisas importantes, para um ambiente onde a gente era, de verdade, só mais uma pessoa sim. comum, É, um membro comum. tu nunca viveu igreja sem ser liderança. Exato. Porque se eu não era liderança, eu era filho do pastor Sim, e era isso. Então, quando a gente transicionou, era algo que eu queria viver, sim, mas eu nunca tinha vivido. sim, E aí, qual que é o ponto, gente? De que quando eu vivi isso, eu vivi um buraco. Um buraco abriu na minha cabeça, assim, gigantesco. E a Camille presenciou isso, assim. Porque eu me sentia, e tentar explicar pra vocês como eu me senti. Eu me senti como se o tempo que eu tive no passado tivesse sido jogado fora. Como se tudo aquilo que eu trabalhei, como se tudo aquilo que eu construí durante anos lá na Jardim, eu tivesse apagado e não valesse de nada. E também como se o meu ministério tivesse sido jogado fora, assim. Porque você chega num novo ambiente onde você não faz parte, você tem que se fazer exato, conhecido. passar o tempo e É. etc. Então, quando chegou isso, eu não sabia que eu ia ter esse sentimento, obviamente. Uhum. Quando eu comecei a sentir, eu não entendia que era isso, obviamente também. Mas o que foi legal foi ver e me julgar e eu ver o quanto que estar à frente, ou liderar algo, ou fazer algo Uhum. com meu nome, talvez envolvido, sei lá,
fazer algo assim, comigo, Ser na minha mão, protagonista das coisas. Era muito meu coração, era muito a intenção do meu coração. E também, como que a igreja, ela estava ocupando um espaço indevido, talvez, a palavra certa. Sim, ocupava um buraco, né? E daí, quando viveu essa transição, ficou esse espaço. E aí, pensa assim, gente, nesse espaço, a gente ainda congregava, Sim. a gente continuou servindo, ministrando adoração, algo que eu sempre fiz. Mas o que eu quero dizer assim, o protagonismo ali, né? Como posso dizer? O poder, a influência. Exato. Era algo que ficava... Caraca, foi loucura, assim. Foi uma coisa muito doida pra mim. Você acha que foi doido, tipo assim, você dar conta do quão o poder e a influência era importante pra você? Exatamente. E também perceber o quanto que eu me importava com isso. Caraca. Entendeu? E aí foi muito legal, assim, porque agora já fazem... A gente tá em 2025, vão fazer 2 anos. Daqui a pouco faz 2 anos disso. E eu vejo Deus me esmagando. Assim, semanalmente. Sim. A gente teve um retiro de líderes agora nos últimos, 2 semanas, 3 semanas atrás. Gente, foi palavra atrás de palavra e Deus me esmagando, assim, sabe? Sim. E é legal porque eu vejo um desejo que Deus colocou no meu coração ali há 2 anos atrás, ou mais, talvez, de viver algo novo. Sim. E ele vem esmagando, me esmagando. E o mais legal é que com o passar do tempo, a gente, principalmente aqui, né, em Santo André de Novo, que é onde eu construí a minha maior história, eu vejo meu coração voltando pro lugar certo e muitas pessoas que já me conheciam reconhecendo aquilo que eu fiz. Mas o principal ponto é, o meu coração não jamais tão afetado por isso. Eu acredito que assim, foi muito importante a gente ter... A gente não, né? Porque eu já vivi isso, né? A Camila é resolvida, né, gente? Não, Tô brincando. De fazer parte de uma igreja sem estar no poder. De servir sem ser líder, né? O Vitor, ele nunca tinha vivido essa dinâmica de igreja antes. E foi muito legal ver o personagem dele desenvolver para um lugar realmente de descanso e até mesmo um senso de comunidade mais sensível, assim. Sim, eu lembro de você falar uma coisa pra mim. Por exemplo, não concordei com algo. Tipo, não concordei. A Camille virava assim e falava assim: amor, se a gente tá nessa igreja, você precisa confiar no pastor. Sim. Você confia no pastor? Sim. Você confia que ele busca Deus? Sim. Então tá bom. Então se submete. Cara, aquilo na época foi loucura. É isso. E às vezes é importante a gente ter essa clareza, sabe? Reconhecer essa nossa fraqueza, sabe? Esse desejo de ter controle, esse desejo de ter influência, de ter voz para tomar as decisões, sabe? Então, perceber que a gente tem essa necessidade e domar isso, né? Então, tomar consciência e se arrepender, porque isso também é vaidade, é arrogância e isso é pecado. A insubmissão também é pecado. É verdade. E eu acho que esse tempo no Sul, ele foi muito importante, então, pra gente entender que a igreja, ela não é onde o nosso ministério começa, sabe? A gente tá falando disso. A igreja, ela é onde termina, ou ela é o meio da nossa história com o Senhor, sabe? Aonde realmente a nossa história com o Senhor, o nosso ministério, ele precisa começar é em casa, sabe? Não só na nossa vida de secreto, mas também na nossa família. Exato. Então, só pra eu terminar a linha de raciocínio, amor, é muito legal, assim, ver tudo isso que eu vi, provou do Senhor, bebeu do Senhor durante esse 1 ano e meio, né, amor, que a gente ficou ali no Sul, porque, de fato, eu vi o Vitor se despir de toda veste bonita, veste ministerial, sabe? E olhar para o Senhor e depender do Senhor como um homem, puramente homem, sabe? Como filho de Deus. Falou assim, pai,
eu tô aqui, eu quero te conhecer, não porque eu preciso, né, que isso aqui esmagar disso, absorver disso um conteúdo para a igreja, mas porque eu preciso de conteúdo para mim, para minha alma, para o meu espírito e ver tudo, assim, amor, que você desenvolveu com o Senhor e até mesmo sonhos que você relembrou, até mesmo em questão da sua identidade com o Senhor, ver você se reequilibrar diante de tudo isso. Porque uma das coisas que a gente às vezes conversava assim, eu falava, amor, às vezes eu sinto que a, a igreja é a sua segunda esposa. É verdade, você falava isso Porque mesmo. ela tem mais, a igreja tem mais prioridade do seu tempo do que eu. Mais prioridade dos seus sonhos, mais prioridade do seu tempo, da sua cabeça, da sua energia. É a igreja. Daí, até esses dias a gente conversou sobre isso, né? Se alguém da igreja precisa do Vi, o automático dele, o espontâneo dele é, sabe, tipo, abrir mão de tudo, dar um jeito pra suprir a necessidade da igreja. Porque ele tem esse coração, ele gosta de estar lá, ele tem prazer, e até é engraçado que eu levei um tempo e eu tive que ouvir da sua boca isso pra entender que a igreja pro Vitor é esse lugar de renovo, de alívio. Eu tenho os meus hobbies, eu tenho as coisas que eu faço. Pro Vitor tá lá, nem que seja, sei lá, enrolando um cabo, sabe? Ele vai estar ali feliz, sendo renovado fazendo aquilo. E foi muito legal ver que nesse tempo ali no Sul, a gente precisou dar esse passo para trás de muito envolvimento, de botar muita mão na massa, para olhar então para os buracos que estavam na nossa família, sabe? Acho que esse é o ponto, assim. Quando a gente chegou aqui, a gente chegou, eu digo assim, chegou aqui no sentido pós-sul. Sim. A gente teve umas primeiras conversas que a gente teve sozinhos, né? Com nossos pastores, o Wes e a Mari. E eles fizeram duas perguntas, assim, que eu digo que hoje mudaram, assim, muita coisa em nós. Sim. Inclusive, a gente ter voltado pro podcast é fruto dessa conversa. Exatamente. O Wesley falou assim, olhou pra mim assim, qual que é o seu assunto? Aí eu fiquei, hã? Assunto? O que você tá falando? E da Camille, qual que é o seu assunto? A gente ficou sem saber o que responder. Sim. Na cabeça, meu, sei lá, adoração e tal. Mas a gente ficou, assim, a gente tava só, tipo, respondendo por responder. Mas a gente Sim. sabia que... Até a gente falou, cara, vamos orar. Vamos pensar. E vamos tentar entender o que tá acontecendo. E uma coisa que ele falou, e eu acho que esse é o final que a gente quer chegar hoje, assim, é... de beirar isso, assim. Então, ele falou assim, a casa de vocês precisa produzir algo antes do que da igreja. Sim. Por quê, gente? Vamos lá, tentar fazer Antes, né, no sentido de a nossa casa, ela precisa ter um assunto, ela precisa ter uma missão, vou pôr assim, Isso. dessa maneira, que não seja atrelada a uma placa de uma igreja, sabe, a 4 paredes. E eu vejo, aí nisso eu olho pra nós e penso, por exemplo, a minha vida inteira, a igreja foi a minha prioridade, talvez seja a palavra certa, ministerial. E a minha família, logo depois que a gente casou, foi a consequência. Então, Sim. eu tinha um ministério legal, uma relevância legal, músicas legais. Na época ali a gente tinha um podcast legal. Mas tudo isso meio que validava a nossa família. Como se as pessoas olhassem pra nós e assim, nossa, mas eles têm... Olha o que eles fazem. Sim. Olha o que eles fazem. E aí, quando o Wesley perguntou isso pra gente, e a gente orou e tentando buscar entender o que sobre isso, hoje a gente vê o contrário. Onde a nossa casa, então, a nossa sala, né? Por exemplo, esse podcast, vou dar um exemplo básico. Ele é algo que a gente produz aqui na nossa casa. Os Sim. nossos filhos veem a gente fazendo. Eles podem... E isso aqui acontece independente de igreja. Por quê? A gente não sabe o dia de amanhã. Óbvio que hoje a gente olha e a gente quer estabelecer onde a gente tá. E a gente tá nisso. Mas vamos pensar... Não olhe para nós como a nossa vida. Pensa, por exemplo, vocês, sei lá. Tô pensando assim. Se vocês ficarem sempre
deixando a igreja como prioridade, a qual momento que você sai da igreja e você vai para um outro lugar, você vai sentir o que eu senti. Uma invalidez, um tempo perdido, sendo que, na verdade, se a tua casa, a tua família já for o teu ministério, já for aquilo que você faz, e, consequentemente, isso termina na igreja, que a Camille falou agora há pouco, as coisas ficam mais preenchidas. Mais equilibradas, né? Exato. Eu acredito que o ponto também, bem legal, o Vitor, um dia ele olhou pra mim e ele falou assim, amor, eu tô me sentindo muito inútil. Muito inútil. Por quê? A gente agrega valor pras coisas ou para aquilo que a gente faz quando a gente tá na liderança daquilo, sabe? E um questionamento que eu lembro que ele teve, assim, cara, e se eu nunca mais liderar nada? O que vai ser de mim? O que vai ser dos planos que Deus tem pra mim ou das coisas que Deus plantou no meu coração? Será que isso tudo é refém de ser líder ou de ser pastor dentro de uma igreja e tudo mais? E sabe, eu acredito que existem coisas, projetos específicos que realmente a gente precisa, né? Se eu tenho, sei lá, o desejo de abrir uma igreja, bom, realmente você vai ter que liderar essa igreja, né? Mas eu acredito que ter esse tipo de reflexão, de questionamento, nos faz também valorizar o que a gente faz, valorizar o que é construído, sem nenhum tipo de reconhecimento, sem nenhum tipo de usufruto para o nosso status, usufruto para nossa reputação lá fora, sabe? E é engraçado ver como quando a gente reequilibra essas prioridades e a gente começa a priorizar o que a gente constrói aqui dentro de casa, as coisas se tornam muito mais concretas, elas se tornam muito mais, como é que fala? Constantes no sentido de sustentáveis, entende? Então, hoje, se, sei lá, alguma coisa acontecer, Deus nos mandar ir embora para outra igreja, alguma coisa acontecer, o que a gente carrega como família, como assunto, ele vai continuar sendo plantado e cultivado por onde a gente for. E eu não sei se isso vai se aplicar a todas as pessoas no mundo todo, mas foi um princípio que trouxe muita clareza pra gente dessa questão do equilíbrio, de você não viver nos extremos, não viver muito em busca de liderança, de controle e de influência dentro da igreja, só a igreja, parece que eu hiperfoco, igreja. E se a igreja não me dá espaço para liderar, ela não me deu espaço algum, entende? Você começa a vencer, a quebrar esses paradigmas, porque na verdade, se você começa em casa, com certeza você vai terminar na igreja. Você vai escorrer o que você vive dentro da sua casa. E fica algo muito mais saudável. Sim. Você não coloca na igreja as suas expectativas maiores. Sim, como verdade. se a igreja fosse suprir a sua necessidade. Ou tivesse a obrigação de cumprir os seus sonhos ministeriais. E outra coisa também, eu penso em relação ao ensino dos filhos. Por exemplo, e a gente vê isso acontecer muito, gente. Uhum. Filhos que os pais são um em casa, outros na igreja. Sim. Tipo, óbvio que não nesse extremo. Mas onde eu penso, como que eu vou ensinar? Qual que é a maneira mais certa de eu ensinar o Pedro e o Levi a orarem? Sim. É na igreja? Não. Em casa. E até essa conversa teve o mesmo ponto sobre isso, sim. De que, na verdade, eles precisam olhar a gente fazer. É isso. Olhando a gente fazer, eles vão aprender com a gente. É isso. Eu acho que a gente expõe o evangelho um para o outro, para os nossos filhos e para nós mesmos, de verdade, de maneira vulnerável e sem máscaras, dentro de casa. E aí, quando a gente chega na igreja, a gente está equilibrado, com o pé no chão e executando aquilo que Deus pediu pra gente servir a igreja. Sim. Não para servir o nosso ego. Então, só pra eu falar isso, por exemplo. Antes, eu olho para o antes e falo assim, beleza, eu fiz coisas muito boas, tenho frutos, a gente sabe o que vivemos, foi incrível. Uhum. Mas tinha uma boa parcela do ego. Total. Muito. Uhum. Hoje, óbvio que até tá conversando com alguns amigos que
Normalmente, sempre quando você tá em evidência, o orgulho vai sempre pegar você. Então, hoje, eu já olho para algo que o Senhor tem me tratado em mim e vejo de que a igreja vai receber um Vitor muito mais equilibrado e realmente com expectativa de servir aquilo que Deus quer que eu faça. Sim. Não aquilo que eu faço porque eu gosto. Sim. Nossa, isso é muito, muito bom, amor. Muito bom mesmo. Acredito que a igreja, quanto mais a gente coloca expectativas, assim, pessoais, sabe? Na igreja, como se fosse dever da igreja sustentar os nossos sonhos, os nossos projetos, a gente se torna um tipo de pessoa que, se a igreja me fere, eu paro de trabalhar para o reino. Eu paro de sonhar para o reino. Boa, é verdade. E me afasto do Senhor por completo. Sabe, a igreja me feriu, e daí eu vou e me desvio. O pastor me feriu, o líder me feriu. E daí todo o seu evangelho vai ralo abaixo por conta disso. Ou não só o evangelho, tipo assim, você... A tua parada, teu ministério... Sim. Você destrói, você joga fora por causa disso. Sim, e uma coisa muito legal que tá falando com as meninas esse fim de semana aqui em casa. A gente tem a tendência de achar que a igreja ela tem a obrigação de nos alimentar, de nos alimentar, de nos alimentar, de nos alimentar. E assim, nossa, meu secreto não tá bom, a minha vida familiar não tá boa, porque eu não sou alimentada na minha igreja, porque o pastor não cuida de mim, porque eu não tenho discipulado, piriri pororó. E parece que tudo precisa começar na igreja, entende? E é um pouco do que a gente tem falado, né, agora nesse episódio. Mas se eu me preocupo em começar em casa, entende? Se eu me preocupo em cultivar uma busca, uma devoção pelo Senhor na minha casa, é mais sustentável, entende? E eu acredito que o impacto que gera nas pessoas não é um impacto também de as pessoas assistirem as minhas conquistas ministeriais e então elas validam o evangelho que eu carrego. Mas elas estão dentro da minha casa e elas estão vendo o meu fruto nos meus filhos, no meu casamento, no meu comportamento, no meu temperamento e nos conselhos que eu dou ou deixo de dar, na minha conduta. Elas me assistem nas coisas mais simples e ordinárias. Nada magnífico, nada... Ah, nossa, a Camila orou e pessoas foram curadas. Uou! Não, elas enxergam a minha vida normal aqui em casa. E isso escorre evangelho, sabe? E eu repito o que eu acabei de dizer. E isso tudo faz a gente chegar na igreja com uma visão muito mais saudável. Sim. Muito mais realista. E também tentando discernir o que Deus quer da gente. Sim. Eu acho que a gente já falou isso em algum outro episódio. Mas o tempo no Sul, a gente chegou com uma expectativa e o que Deus quis de nós é totalmente outra. Então... não acredito que... Eu acredito que o objetivo permaneceu o mesmo, mas a gente esperava que esse cuidado fosse acontecer de uma maneira diferente. E o Senhor tinha uma outra estratégia, um outro plano para esse cuidado acontecer. Acho Não, que é que eu isso. tava falando a questão ministerial. Por exemplo, eu tava com música e a gente viu que o fruto nosso foi tipo comunhão. Entendi. Entendeu? Depois a gente corta essa parte. André, corta essa parte. Não preciso cortar. Tudo bem. Então, deixa eu tentar voltar. Tinha uma expectativa e outra. Que era... Eu tinha uma expectativa de trabalhar com música e aí acabou que a gente foi muito impactado pela comunhão. Então, a gente serviu a igreja com comunhão. É isso. Então, o ponto é... Às vezes, Deus tem uma necessidade pra gente na igreja totalmente diferente do que a gente sonha. Uhum. Totalmente diferente do que a gente imagina que seria o ideal pra gente. Uhum. Porque quando a gente tá com o coração no lugar certo, a gente vai servir o que Deus quer muito bem. E não colocando os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos egos na frente e executando algo que talvez nem era pra acontecer. Sim. Então, é isso. E eu acredito que
né, pra gente concluir esse episódio hoje, às vezes a nossa dinâmica com a igreja, ela tá pesada e a gente vive tantos anos frustrados ministerialmente, frustrados com a igreja, porque a gente tá colocando na igreja uma expectativa ou uma solução, uma busca de solução que não vem dela, sabe? Que muitas vezes não é responsabilidade dela ou dos pastores, entende? É uma responsabilidade nossa, vem de um posicionamento nosso. E isso é saudável pra gente, sabe? Desvincular essa necessidade de acontecer da igreja, ela é saudável para que a gente se responsabilize pela nossa própria vida espiritual, pela vida espiritual da nossa família, da nossa casa, e para que a gente comece a tornar da nossa casa, do nosso lar, um ambiente frutífero. Não só um ambiente inconsciente da presença do Senhor, inconsciente da realidade do reino, mas que a gente torne a nossa casa um lugar que a gente, na verdade, assim, agregue intencionalidade para nossa casa em servir o reino ativamente, recebendo pessoas, escorrendo do que Deus tem feito pra gente, na gente, vindo também de uma busca intencional, de intimidade, de devoção, de contemplação, sabe? Realmente uma parada muito genuína, muito verdadeira, muito profunda, sabe? Então, assim, se você tá em busca de uma vida espiritual extraordinária, você não começa na igreja. Não começa no seu culto. Você começa na sua casa. Você começa convertendo o seu coração, confrontando o seu ego, a sua vaidade, os seus pecados, e você termina na igreja. Acho que é isso. É isso aí. É isso mesmo. É isso, gente. Eu espero de verdade que a gente possa conversar mais vezes sobre isso. Nossa DM também tá aberta. Porque eu sei que é uma questão complicada, né, gente? Essa questão de igreja, assim, é buscar o equilíbrio dentro disso tudo. É complicado. Ah, Camille, mas eu não sou casada. Mas você é você pode começar isso dentro do seu quarto, sonhando, pedindo estratégias pro Senhor em como encontrar o seu assunto, o que você foi chamado pelo Senhor ou o que queima no seu coração para derramar sobre as pessoas ao seu redor, para se tornar uma pessoa sábia e equilibrada para derramar sobre esse assunto na vida das pessoas, sabe? E como você pode ter direcionamento através disso, né? Direcionamento de como se preparar melhor, de como buscar conhecimento, de como se posicionar melhor diante disso tudo. E até mesmo quem vai caminhar com você, quem você quer, de quem que você quer comer, sabe? Em quem que você vai colar, sabe? Em quem que você vai escutar, buscar auxílio, admirar, sabe? Tudo isso vai dando um norte muito, muito mais claro, muito mais objetivo, assim, do nosso futuro mesmo, da nossa vida prática e ordinária, assim, sabe? E traz muito, 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 muito mais leveza e responsabilidade pra gente também. Então, conversa com a gente no que vocês, assim, sentirem. O que vocês pensam sobre esse assunto? Vocês já viveram isso, né? Esse confronto, né? Do Senhor mesmo, né? De entender que a sua vida estava desequilibrada em relação à igreja. Comenta aqui e segue o nosso perfil no Instagram, do Senhor Senhora Bember, pra gente conversar sobre isso também. Então é isso, gente. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau.